Oi, gente, tudo bem? O objetivo desse vídeo, dessa aula, é que a gente faça uma implementação do método de Gauss-Jacobi, que foi o método iterativo para resolução de sistemas lineares que a gente viu na última aula. Então, antes de eu fazer a implementação em Python, eu vou só relembrar como que funcionava o método. O método de Gauss-Jacobi, ele leva em consideração que a gente tem um sistema linear qualquer. Nesse sistema linear, a gente isola para cada uma das linhas, cada uma das variáveis que a gente tem que a gente precisa encontrar o seu valor. Então, a primeira linha foi isolado o x0, ficamos com essa equação. Na segunda linha, isolamos o x1, ficamos com essa equação. E a mesma coisa, o x2 para a terceira linha e ficamos com essa equação que está aí. E aí, quando a gente estava tendo essa aula, a gente já viu que para a gente fazer uma aproximação para a solução desse sistema linear utilizando esse método iterativo, o que a gente faz é pegar cada uma dessas aproximações que a gente tem e a partir de um chute inicial, a gente calcula os novos valores de x0, x1, x2 levando em consideração o valor que a gente tinha anteriormente e a gente usa essas equações que estavam aqui. Só para a gente relembrar, a gente fez isso na última aula, né, com esse exemplo que estava aqui. Tínhamos esse sistema linear, nós preparamos esse sistema linear dessa forma, e essas aqui são as equações do método iterativo. E aí a gente escolheu um chute inicial para a solução desse sistema linear, que era o 0, 0, 0. E a partir desse chute inicial 0, 0, 0, onde o x0 era 0, o x1 era 0 e o x2 era 0, a gente substituiu esses valores nessas equações que estavam aqui, e daí nós descobrimos qual era o x1, ou esse vetor x após a primeira iteração, que era dado por isso daqui. Aí, esse vetor aqui, ele foi utilizado na próxima iteração, para encontrarmos esse vetor e a gente viu que a gente vai repetindo esse processo até que eu tenha que um erro aí que eu calcule ele seja atingido. E esse erro ele é baseado na diferença entre uma iteração e a iteração anterior. Então, nesse caso aqui, nessa iteração, nós tínhamos esse vetor e na iteração nós tínhamos esse vetor aqui. E aí nós calculamos uma diferença entre essas duas iterações, e essa diferença é dada por esse vetor que estava aqui. E aí o nosso erro, ele era um erro relativo calculado pegando o maior valor em módulo dessa diferença e dividindo pelo maior valor que eu tinha no meu x da iteração atual. Então, o maior valor em módulo da diferença é 1,6 e o maior valor do meu x que eu tinha aqui também era 1,6, isso dava 1, que é maior que 0,1, que era o valor que eu quero para o meu erro. No próximo x, a gente encontrou isso daqui depois da segunda iteração, e aí fazendo a diferença entre a iteração atual e a iteração anterior, nós obtivemos esse valor aqui. O maior desses valores em módulo é o 0,34, que quando eu divido pelo maior valor da iteração atual, que é o 1,86, eu encontro 0,18, que ainda é maior que 0,1, e esse processo ele vai se repetindo, ou ele foi se repetindo até a iteração onde o k era igual a 2. E aí, o que eu vou fazer agora é implementar esse método aqui computacionalmente. Mas para implementar ele computacionalmente, eu vou implementar ele pensando na forma matricial. Essas aqui são as equações que a gente tinha para um sistema geral, e essas equações nós podemos escrever ela na forma de uma multiplicação e soma de matrizes. Então, esse daqui representa um vetor que eu quero determinar. Essa matriz que a gente tem aqui vai multiplicar o x0, x1 e x2 na iteração anterior, quando a gente colocou as coisas que estavam nessas equações aqui em evidência. E isso tudo ainda precisa ser somado com um outro vetor que está relacionado com o vetor b que eu tinha inicialmente. Então, as nossas iterações elas vão ser baseadas nessas matrizes aqui, e o que vai acontecer? A gente vai dar como entrada uma matriz que representa o sistema linear.
nós vamos precisar montar essas matrizes aqui, e a partir do momento em que essas matrizes estão montadas, cada das minhas soluções, elas vão ser dadas por essas multiplicações e somas dessas matrizes. Sempre vai ser essa matriz aqui, multiplicado pelo vetor da iteração anterior, somado com esse vetor aqui, que está sempre igual. E aí vamos ver então quem que são ou quem que são essas matrizes aqui. Essas matrizes eu estou chamando de H, de XK e de G. O XK mais 1 é a solução que eu vou encontrar, o XK é a solução que eu tenho anteriormente, ou a solução inicial, se eu tiver no K igual a zero. A matriz H, ela está diretamente relacionada com a matriz A. E na matriz H, os elementos da diagonal principal, eles são zeros, e percebam que ela, obviamente, tem o mesmo tamanho da matriz A, do sistema AX igual a B. Os elementos da primeira linha, que não estão na diagonal principal, eles são iguais aos elementos da primeira linha, só que divididos pelo elemento que estaria aqui na posição 0, 0. Então, basicamente, o que acontece aqui nessa matriz é que eu tenho todos esses elementos que estão aqui, o A01 e o A02, dividido pelo A00. E ainda precisamos levar em consideração que toda essa matriz está negativa, então eu posso fazer todos esses valores aqui ficarem com sinal de menos se for necessário. O que acontece nessa linha aqui também é que os elementos da segunda linha eles foram divididos pelo elemento que estava aqui na posição da diagonal principal, e aqui a mesma coisa. Os elementos que são exatamente iguais aos elementos que eu tinha anteriormente, dividido pelos elementos da diagonal principal. E esse vetor G, que eu estou chamando aqui no final, ele é igual ao vetor B, só que dividido também pelos elementos da diagonal principal. E aí, depois que a gente tem essas matrizes montadas, a matriz H e a matriz G, que eu estou chamando aqui, o processo iterativo ele vai ser dado simplesmente fazendo essa multiplicação de matrizes e vai ser bem fácil de implementar. Então, para fazer essa implementação, eu vou utilizar o Python. E aqui no Python, eu já deixei aberto, ou eu já criei um novo lugarzinho de código aqui. E nesse lugarzinho de código, eu já entrei com a minha matriz A. E essa matriz A é a mesma matriz que eu tinha para esse sistema aqui, para a gente comparar os resultados. E eu também já entrei com o vetor B, que é esse vetor que estava dado aqui. E aí, quando a gente foi resolver esse sistema linear, eu vou colocar aqui em cima todas as entradas que são necessárias a gente colocar. Então, vou escrever assim, entradas. A gente precisa entrar com a matriz A gente precisa entrar com a matriz B ou com o vetor B. A gente precisa entrar com um chute inicial, e o chute inicial que a gente deu foi o 000, então eu vou dizer que o x ele é um np.array, ou eu posso dizer que o x é simplesmente 000, dessa forma. E a gente precisa entrar com um erro para isso daqui, e o erro que a gente considerou nesse caso, ele foi dado por 0,1, então 0,1 para o erro. Deixa eu ver se tem mais alguma entrada que a gente precisa dar. Pode ser que quando a gente está usando esse sistema, né, ou esse método, a gente não tenha uma convergência, né? Talvez a gente nunca atinja esse erro. Então, eu vou colocar também uma variável que se chama niter, para colocar o número máximo de iterações. E eu vou dizer que o número máximo de iterações que eu quero aqui é 20. Então, essas são todas as entradas que eu preciso dar. E aí ele ficou separado por essas linhas de código que estão aí. Então, quando vocês forem resolver um outro sistema linear, o que vai acontecer é que tudo que vocês vão mudar vai estar somente nessa parte aí de cima. O resto para baixo, o processamento, ele vai ser todo igual. E aí, o que eu vou fazer agora é escrever quais são as matrizes de iteração. Aquela matriz que estava aqui, H, e a matriz G, que estão colocadas aqui no lado de cima. Bom, como a matriz H ela sempre vai ter exatamente o mesmo tamanho que a matriz A, então eu vou dar um comando que vai identificar exatamente qual que é o tamanho da matriz A.
E esse comando que eu vou utilizar é esse daqui, ó. Para eu saber qual é o tamanho da matriz A, eu preciso saber qual é o número de linhas e colunas, e aí eu posso dizer, eu posso usar esse comando aqui, que é um comando do NumPy, que se chama a.shape. Quando eu dou esse comando a.shape, eu vou saber quantas linhas e quantas colunas a matriz A tem. Shape vem de formato, né? Aí eu vou dar um Ctrl Shift Enter nisso daqui para a gente ver até agora como que estão as nossas variáveis. Então, é para elas aparecerem aqui em algum momento. Olha só, a matriz A está ali, é uma matriz 3x3, o vetor B é um vetor 3x1, eles estão aparecendo aqui. Aí está dizendo aqui, ó, que a coluna é 3 e que a linha é 3, estão vendo? E está indicando exatamente qual que é a quantidade de linhas e qual que é a quantidade de colunas da matriz A. Porque essa matriz H que a gente vai criar automaticamente, a partir de agora para qualquer sistema linear, ela precisa ter esse formato aí, exatamente esse formato. Então, já sabemos qual que é o formato da matriz A. E aí, para eu começar a criar a matriz H, eu vou dizer que a matriz H ela é uma matriz de zeros que tem exatamente esse formato que tem essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Então, eu vou escrever isso dessa forma aqui, np.zeros, para eu criar uma matriz de zeros. E aí, nessa matriz de zeros, eu preciso dar aqui dentro o número de linhas e o número de colunas. E o número de linhas é a quantidade de linhas e o número de colunas é a quantidade de colunas. Da mesma forma, eu vou ter que criar um vetor G, e esse vetor G, eu vou iniciar ele como sendo um vetor de zeros também, e esse vetor G ele vai ter exatamente o mesmo número de colunas que a matriz A tem, né? Porque lembra que isso que está aqui do lado direito está sempre representando o número de colunas que o meu sistema linear tem. Então, o meu vetor G vai ser um np.zeros e ele vai ter a quantidade de zeros que eu tenho lá na minha coluna. E aí eu vou executar isso daqui só para visualizar se a matriz H e a matriz G elas saíram como eu gostaria que tivessem saído. Executar de novo para aparecer. Tá aqui. A matriz H é uma matriz 3x3 e todos os elementos dela são zeros. E a matriz G é 3x1 e todos os elementos deles também são zeros. Então, eu só inicializei essas matrizes e agora eu vou tentar achar uma forma de preencher essas matrizes, né? De preencher a matriz H e a matriz G. Para preencher a matriz H e a matriz G, eu sei que aqui na matriz H eu tenho que pegar cada um dos elementos da matriz A e dividir pelo elemento que está na diagonal principal, isso para todas as linhas. Então, eu vou fazer um processo iterativo aqui, eu vou usar um for que vai da linha 0 até a linha n, né, ou até o número de linhas, para que ele faça todo esse processo. E aí vamos lá então. Eu vou ter que usar um for, e esse for ele vai ter que variar numa lista, e essa lista ela vai começar em 0, ela vai ir até o número de linhas e ela vai ter um acréscimo de 1 em 1. Então, eu só quero ver para esse caso, ou para esse código que a gente está criando aqui, esse for ou essa lista que eu estou criando aqui, ela precisa ir de 0 até 2, porque a minha matriz tem 3 linhas. Só vou ver se essa lista está indo de 0 até 2. Isso está indo de 0 até 2. Então, é isso aí. 2 pontos para eu começar o meu for. E aí, o que acontece na matriz H? A matriz H... e aqui eu tenho que colocar uma variável, né? Eu vou colocar uma variável i, por exemplo. E aí, o meu primeiro i que eu tenho aqui, ele vai ser o i igual a 0, depois o i igual a 1 e depois o i igual a 2, que está representando as linhas da minha matriz H.
Então, o que que eu vou fazer? A matriz H na linha I e em todas as colunas, só que isso aqui tem que ser acessado com colchetes, né? Então, linha I, vírgula, todas as colunas, o que que ela vai receber? Ela vai receber a matriz A na mesma linha e todas as colunas, dividido pela matriz A na posição II, porque quando o I for zero, eu vou ter exatamente isso daí, né? Então, a matriz A na linha I e em todas as colunas, dividido pela matriz A na posição II. Então, pensem que quando I for igual a zero, eu vou estar trabalhando com a matriz A na linha 0, ela vai receber a matriz H na linha 0, vai receber a matriz A na linha 0, dividido pelo A00, que é exatamente o que tem aqui. E aí, só que essa matriz que eu tenho aqui, ela está com sinal negativo, então eu vou só colocar um menos que está aqui. Eu vou usar esse mesmo for para calcular, ou já para fazer quem que é o vetor G. O vetor G ele vai receber o vetor B dividido pelos elementos da matriz A na mesma posição. Então, é isso que eu vou escrever aqui. O vetor G na posição I, como ele é um vetor, não preciso de duas componentes, né, de duas coordenadas, ele vai receber o vetor B na posição I, dividido pela matriz A na posição I. E aí eu vou executar isso daqui e vou dar um print na matriz A, ou melhor, na matriz H, que é quem eu quero ver, né? E um print no vetor G para ver como que eles ficaram. Só executar essa parte aqui. Olha só. O que aconteceu aqui foi que a matriz H, que é o que está aparecendo aqui nas primeiras linhas, aconteceu que a diagonal principal dela toda virou -1. E os outros elementos deu bem certinho, se a gente for pensar nela. Ó, cada um desses aqui tinha que ser dividido por 10 e ficar com o sinal trocado. Então, -0,2 e -0,1. O vetor B também tinha que ser dividido por 10 e deu 0,7. Na próxima, eu tinha que dividir pelo elemento que está na posição 1, 1. Então, eu vou ter 1 dividido por 5, que dá o 0,2, e depois o 1 dividido por 5, que também dá 0,2, e todos eles com o sinal trocado. Então, tá certo até aí. O que está acontecendo é que a matriz H, na diagonal principal, ela deveria ser 0. Então, eu vou só inserir mais uma linha aqui, e eu vou dizer o seguinte: a matriz H na posição I vai receber o valor 0. E aí eu vou executar isso daqui de novo. E está aqui, agora sim, a matriz H e o vetor G exatamente como eu quero. Então eu não preciso mais desses prints, porque eu já visualizei quem que eles são. Agora que eu tenho a matriz G e que eu tenho a matriz H, e que eu já tenho o meu chute inicial, que é o 000, eu posso começar o processo iterativo. O processo iterativo, ele é um processo que ele vai acontecendo até que o erro seja atingido ou até que eu atinja um número de iterações, porque a gente sabe que algumas vezes esse método ele pode não convergir. Então, eu vou criar um for e nesse for eu tenho que escrever que eu preciso fazer essas execuções até que o meu erro seja atingido ou até que o meu número de iterações sejam atingidos, para que ele pare em algum desses dois momentos e não fique rodando para sempre. Então eu vou escrever esse for da seguinte forma. Eu posso escrever um for ou eu posso escrever um while. E aí, eu acho que nesse caso aqui, o meu código que eu escrevi anteriormente, eu utilizei o while e eu vou usar o while nesse daqui também para fazer um enquanto. E aí eu vou colocar aí assim, ó, enquanto um erro E for maior do que o erro que eu calculei e
um número k for menor do que o n iter, que é o número de iterações, eu vou ficar fazendo os meus cálculos. Enquanto essas duas coisas acontecerem, né, enquanto um erro que eu vou calcular dentro do meu laço, que é aquele erro que a gente calculava pegando a distância dividindo pelo máximo valor, ou o número de iterações for menor do que aquilo que a gente tem lá em cima, o processo iterativo ele vai continuar se repetindo. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar ou é calcular esse processo iterativo que está aqui. E para calcular esse processo iterativo, eu já tenho um x, eu já tenho um h, já tenho um x inicial e já tenho um g que está aqui. Então, só para dizer que eu vou calcular um x diferente, eu vou dizer que eu vou calcular um xk, mas eu não vou armazenar todos eles, é só para ficar com um nome diferente do x inicial que eu já dei. E esse xk, ele vai ser dado pela matriz H multiplicado pela matriz X somado com o vetor G. E é simplesmente dessa forma que a gente vai calcular o meu próximo x. Só que aqui no Python, a multiplicação de matrizes ela não acontece dessa forma aqui. Para eu multiplicar matrizes, eu preciso utilizar um comando que vem lá do NumPy. E esse comando é o seguinte, np.dot, e aí ele vai fazer exatamente, esse comando np.dot, ele faz multiplicação de matrizes, e entre parênteses eu preciso colocar quais são as matrizes que eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando a matriz H e a matriz X. Então tá aí como eu vou calcular o meu xk. Deixa eu só ver se... já fiz todo isso daí. Então, por exemplo, o meu primeiro xk, o que vai acontecer na primeira iteração, vai ser isso que vai aparecer aqui. Não apareceu o xk, mas a gente consegue ver ele aqui. O primeiro xk que a gente tem é 0,7 menos 1,6 e 0,6. Se nós formos ver com o nosso exemplo, está dando certo. Ó. Foi exatamente isso aqui que a gente encontrou após a primeira iteração. Depois de fazer a primeira iteração, a gente tinha que calcular um erro. E esse erro ele era baseado numa distância. Essa distância, nesse caso aqui, foi a distância ou a diferença entre esse valor aqui e o valor que nós tínhamos anteriormente, que era o x. Então, eu vou fazer agora uma linha que vai calcular exatamente qual que é essa diferença. E essa diferença eu vou chamar de diff, de diferença, e ela vai ser simplesmente o valor do xk menos o valor do x. E aí, se eu executar isso daqui, eu vou ter com certeza um vetor, e esse vetor está aqui em algum lugar. Eu queria que aparecesse, sem eu precisar ficar indo e voltando. Mas está aqui, a diferença é exatamente igual ao vetor xk, porque ela é igual a zero, o primeiro vetor é igual a zero, né? Então, esse daqui é o 0,7, 1,6 e 0,6, e esse daqui é o 0,00, então a diferença tem que dar exatamente isso daí. Para eu calcular o meu erro, eu preciso pegar o máximo dessa diferença em módulo. Então, eu vou chamar de maxd, para encontrar qual é a maior diferença, o maior valor dessa diferença em módulo. E aí, aqui nos meus códigos, para eu encontrar isso daqui, em algum momento a gente já fez um código que encontra qual que é o maior valor em módulo de um vetor. E eu vou só procurar onde que estava isso, ele está lá no código que faz a eliminação com pivotamento. Quando a gente queria encontrar o maior pivô em módulo, a gente utilizava esse comando que está aqui. Deixa eu só ver se eu estou copiando ele todo. Tô. Aí eu vou só copiar esse comando aqui e eu vou colocar ele aqui embaixo no código que a gente está fazendo para encontrar qual que é a maior diferença.
Para encontrar qual é a maior diferença, o que a gente faz é acha o menor valor de todos da diferença, acha o maior valor de todos e depois compara os dois da forma de valor absoluto. Então, o que eu tenho que ter aqui é qual que é o mínimo da diferença. O que eu tenho que ter aqui é qual que é o máximo do vetor diferença. E a chave que eu tenho para isso aqui é o valor absoluto. Vou executar isso daqui para ver o que acontece, para ver se ele acha que isso daqui tem que ser exatamente 1,6, né? O max D. Deu exatamente 1,6, então é isso aí mesmo que a gente precisa, o que a gente está precisando. A gente também precisa pegar qual que é o maior valor da nossa iteração para fazer essa divisão no erro aqui. Então, eu vou achar assim qual que é o máximo de xk. E eu vou escrever isso dessa forma, máximo de xk. E o máximo de xk vai ser exatamente uma coisa muito parecida com isso daqui, porque ele tem que estar em módulo. Só que agora nós vamos achar isso daqui do xk e do xk. É claro que nesse caso o máximo do xk ele vai dar também 1,6. E aí eu vou dizer que o erro, que é isso que eu vou calcular agora e que tem que ser comparado com o erro inicial que tem lá em cima, ele vai ser dado pelo maxd dividido pelo maxxk. Opa, eu coloquei um x a mais. E aí vamos ver se isso aqui está acontecendo. Ah, parece que eu não coloquei, eu não executei quem que é o máximo do xk. Lembra que para fazer as execuções eu aperto Ctrl Shift Enter, né, para ir cada uma das linhas aí. Então, o máximo xk é 1,6 negativo e o erro, ou o ezinho que eu estou calculando, ele foi igual a 1. Como esses valores maxxd e maxxk eles não estão saindo em módulo, para calcular o erro, eu vou pegar o valor absoluto de cada uma dessas coisas aqui. Porque se um der positivo e outro der negativo, esse erro ele vai dar negativo e aí o negócio vai parar já, né? O código vai parar porque vai dar menor do que 0,1, que é o nosso erro. Então, tá aí uma forma de como que eu calculo o meu erro. E aí, esse erro ele foi calculado e o número de iterações vai aumentar agora. Então, eu vou colocar que o meu k ele vai receber um k mais 1. E como nesse processo iterativo eu tenho sempre aqui o vetor x, eu vou dizer que agora o x ele vai receber o xk. E aí o que vai acontecer? Eu vou calcular um novo xk baseado no xk anterior, e o xk anterior ele foi recebido através desse daqui. E com isso daí eu acho que o meu processo iterativo ele está todo feito. Eu vou dar aqui um print xk para a gente ir vendo quais são os xks ou quais são os x que estão sendo executados e depois vou comparar isso com os resultados que a gente tinha aqui. Vou rodar ele inteiro. Quando eu estou começando esse processo iterativo aqui, nem o K e nem o E, eles estão definidos. Então, o K ele é o número de iterações, ele vai receber o número 0. E esse erro, só para iniciar o processo iterativo, eu vou colocar que o erro é igual a 1 ou que o erro é igual a 10, por exemplo. Só para que ele comece isso daqui. Se o erro for 10, o erro vai ser maior do que o erro inicial e o k vai ser menor do que o número de iterações, que é 20, então isso daqui vai ser verdadeiro e eu vou ter essa execução. Esse erro poderia ser igual a 1 também, poderia ser qualquer número que seja maior do que o erro inicial. Então, eu vou executar isso aqui de novo.
E aí agora a gente tem aqui as nossas iterações sendo feitas e estão sendo printados cada um dos meus xks. O primeiro xk é esse daqui, 0,7 menos 1,606. Depois 0,96 menos 1,86 e 0,94. E depois esse xk que está aqui, que é exatamente igual o que a gente calculou. E aí, então, a conclusão é que o último valor de xk é o que a gente quer para isso daí. Se eu fosse colocar uma precisão um pouco maior, como 0,001, por exemplo, eu teria que ter feito algumas iterações a mais, e essas iterações a mais estão essas aqui. Então percebam que a solução desse sistema linear provavelmente ela está indo para 1 menos 2 e 1, a solução real dele, né? E aí é isso daí, o código está funcionando. Eu só vou colocar alguns prints aqui para ele dizer para a gente o que está saindo desse código. Então, eu vou colocar assim, print a solução do sistema é... E aí, nisso daí, eu tenho que colocar quem que é o meu xk. E eu vou dar um outro print para dizer o número de iterações. Vou dar 2 pontos aqui para ficar bonito. O número de iterações é o número k. E aí, se vocês quiserem imprimir o erro, vocês podem imprimir o erro também. Então, vou só rodar isso aqui tudo de novo para ver se vai ficar bonitinho. Ah, faltou uma vírgula aqui. Isso aí. Solução do sistema é esse vetor aí, o número de iterações foi 7, nesse caso que nós temos aqui. E aí, é isso aí, o código está pronto, agora basta que, para que vocês usem ele, vocês substituam aqui a matriz A, a matriz B, o chute inicial, o erro e o número máximo de iterações que a gente quer. Tinha outro método que eu mostrei para vocês, que era o método de Gauss-Seidel. Esse método eu não vou implementar, mas a ideia de implementação dele é bem parecida com essa. As matrizes que a gente tem aqui, elas são um pouco mais complicadinhas de achar, mas seguem uma ideia parecida, embora não tenha escrito isso aqui na notação matricial. Mas quando a gente estava lá na aula, a gente tentou resolver esse sistema aqui por Gauss-Seidel e a gente viu que ele não convergiu. Então, eu só quero resolver esse sistema aqui utilizando o método de Gauss-Jacobi para ver se a gente vai ter uma solução ou para ver se ele realmente não vai convergir. Então, vou escrever aqui quem que é a minha matriz A. Embora eu lembro que na aula a Jéssica já tinha encontrado uma solução, eu não lembro mais qual que era. Mas eu acho que era 0, 1 e 1, se eu não me engano. Alguma coisa nesse sentido. E, bem, essa é a matriz A. A matriz B é 11, 4 e menos 2. E aí o chute inicial que a gente tinha dado foi 0, 1 e 2. Talvez esse chute inicial tenha interferido também o nosso resultado. E o número de iterações é igual a 20. E aí eu vou só rodar isso aqui para ver o que, que vai achar. Aparentemente eu escrevi alguma coisa errada. Ah, esqueci de uma vírgula aqui. Olha só, ele fez 20 iterações. Se ele chegou em 20 iterações, significa que ele fez o número máximo de iterações e pode ser que a gente tenha um erro muito grande. Então, eu vou dar um print aqui para ele dizer qual que é o erro, para a gente ver se o erro é grande ou pequeno. E o erro ele está sendo calculado pela letra E. Deixa eu só ver quem que ele é.
O erro deu 0,03, então o erro está pequeno, mas ainda não foi o suficiente. Então, aparentemente, esse método ou esse sistema linear ele está convergindo, mas ele precisa de bastante iterações para convergir. Então, ao invés de colocar 20 iterações como máximo, eu vou colocar 100 iterações e vou rodar isso daqui de novo. E aí sim, ó. O método ele convergiu com 43 iterações e o erro foi de isso daqui. E como a gente pode ver aqui, a solução é esse número aqui vezes 10 na menos 4 é quase zero. Esse número aqui vezes 10 na menos 1 é quase 1. E esse número aqui vezes 10 na menos 1 é quase 1. Então é o 0, 1 e 1 que a gente tinha visto lá anteriormente, que era para ser a solução. Então, embora demore para fazer a convergência, o método convergiu para isso daí. Eu vou colocar um outro chute inicial, só estou fazendo brincadeiras aqui para ver se o método converge mais rápido, que é o 000. Com o 000 ele demorou 3 iterações a mais para chegar numa solução parecida com a anterior. Mas então, gente, é isso. Essa é a implementação do método de Gauss-Jacobi. Eu vou colocar um texto com essa implementação aí para vocês no Moodle, porque vocês vão utilizar ele para fazer um trabalho. E também aí no Moodle tá a quarta parte do trabalho de sistemas lineares que vocês precisam fazer. São duas questões para vocês resolverem, só que essas duas questões elas têm mais de um sistema linear para resolver. Vocês vão precisar utilizar tanto o método de Gauss com pivotamento para resolver esses sistemas lineares, como vocês vão precisar também utilizar esse método de Gauss-Jacobi. E aí, só para que fique claro como que eu quero que vocês entreguem essa atividade, é o seguinte, tem todo esse problema aqui para resolver, vocês vão precisar escrever um sistema linear e depois resolver esse sistema linear utilizando os métodos. Quando vocês forem entregar, os programas que vocês utilizarem para fazer os cálculos, eu gostaria que vocês colassem o texto deles nessa parte aqui. E todo o restante que vocês fizerem a lápis, que vocês fizerem à mão, né, nessa entrega, eu gostaria que vocês fizessem um PDF e anexassem esse PDF nessa partezinha aqui de arquivo. Porque aí com isso fica fácil para eu fazer a execução se as coisas estiverem no formato de texto. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado tranquilo para vocês entenderem a construção do código. A execução agora ela é fácil. E qualquer coisa, entre em contato comigo aí, que eu estou aí para atendê-los via WhatsApp.